Olá, homens! É muito importante a gente falar sobre suicídio. E no mês de prevenção do suicídio, eu quero trazer aqui 5 dicas de como ajudar uma pessoa com pensamentos suicidas. Então, fica comigo até o final desse vídeo. Segundo o Centro de Valorização da Vida, o CVV, o suicídio é a segunda maior causa de morte entre adolescentes e jovens brasileiros de 15 anos até 29 anos. E mesmo assim, é um tabu, um assunto que ninguém quer falar. E mesmo com tanto acesso à informação hoje em dia, informação rápida e fácil, infelizmente a gente evita, de falar esse assunto, que a gente acha que só acontece com as pessoas distantes. Mas o que será que faz uma pessoa querer tirar a própria vida? Na verdade, existem diversos motivos que as próprias pessoas que pensam em suicídio e as pessoas próximas a elas usam para justificar o fato. Desde problemas financeiros, familiares, amorosos, até alguma tragédia maior ou mesmo vícios em álcool, drogas e por aí vai. Muitas dessas coisas são sim usadas para explicar o motivo de alguém se tornar depressivo e até pensar em se matar. Mas esse não é o motivo real. Ninguém quer parar de viver. O que as pessoas querem é acabar com a dor e com o sofrimento interno delas. E como muitas vezes elas acreditam que já tentaram de todas as formas resolver aquele sofrimento, aquele problema, elas acham que a única solução é tirar a própria vida. E então, assim elas vão parar de sofrer. E qualquer pessoa está sujeita a passar por isso. E por isso eu vim aqui hoje te dar algumas dicas, baseadas em centenas de relatos de pessoas que eu já ajudei direta ou indiretamente através da hipnoterapia. Dicas do que você pode fazer para prevenir que isso aconteça com alguém próximo de você. Primeira dica, tenha empatia. Esse é o primeiro passo. Olha só, ninguém que está passando por esse estado depressivo escolheu ficar assim. Então, se você está conversando com alguém que está passando por isso, não julgue essa pessoa, falando coisas como: nossa, mas você tem uma família tão boa, por que você está assim? Ou tem gente que fala, por exemplo, você tem um trabalho, você tem uma casa, você tem que ser mais grato. Já parou para pensar que tem gente que está passando fome lá fora? Olha, não fala essas coisas. A pessoa que escutar isso, ela não vai simplesmente ouvir isso e falar: tá bom, faz sentido, Deixa eu desligar meu botãozinho aqui da emoção e ficar feliz agora. Não, ela não consegue fazer isso. E esses argumentos aí fazem sentido? Sim, eles fazem muito sentido e por isso que isso é um problema. Porque um depressivo que escuta isso, além de ele não conseguir mudar as emoções dele, ele vai passar a se sentir culpado por simplesmente ter toda essa vida boa que você está falando que ele tem, mas mesmo assim ele não conseguir se sentir feliz. Então, lembra que ninguém controla as próprias emoções. Então não julga o que a pessoa sente. Segunda dica, fale sobre o assunto. Se você já notou alguns dos sinais do suicídio, que eu mencionei num vídeo anterior, que eu vou deixar ele aqui na tela, vai até essa pessoa e fala sobre isso, conversa sobre isso. Pergunta como que ele está se sentindo e ofereça ajuda a essa pessoa. Mas, claro, só oferecer de conversar com uma pessoa que se sente assim, que pensa em se matar, muitas vezes isso não é suficiente. Normalmente, a pessoa que está passando por isso, ela está com muita coisa internalizada dentro dela e ela tem medo, ela tem vergonha de falar. Então, muitas vezes é necessário você insistir um pouco, porém, sem querer pressionar essa pessoa. Então, sempre quando conversar, demonstra acolhimento, demonstra que você está ali para ouvir a pessoa sem julgar. Terceira dica, permita que ela sinta as emoções. Olha, é muito comum quando alguém começa a chorar, por exemplo, ou extravasar algum tipo de emoção, e as pessoas pedirem para, calma, não precisa chorar, não faz assim, para com isso. E quanto mais emoção a pessoa estiver sentindo, estiver liberando com ela mesma, seja uma tristeza ou mesmo uma raiva, como gritar, ou praguejar, ou xingar, isso é positivo para ela naquele momento. Ela está liberando um pouco daquela pressão interna que ela guardou por tanto tempo e aquela pressão que está causando aquela dor emocional.
Então, depois que ela liberar tudo isso e se acalmar, naturalmente, aí você pode aproveitar para conversar um pouco sobre o assunto, né? Conversar sobre o que ela estava sentindo, por que ela está sentindo, para ouvir ela. Mas lembra, né? Sempre na posição de ouvinte, não na posição de conselheiro. Dica 4, proponha atividades. Uma pessoa com várias atividades e responsabilidades, ela tende a se ocupar mais e direcionar menos o foco dela para aquele problema. Mas é importante lembrar, né, que isso é só uma forma de reduzir um pouco e talvez até postergar o problema. Mas ele não vai resolver de fato a causa só de você fazer isso. E quinta dica, incentive que a pessoa busque por ajuda. Todos esses passos aqui que você pode fazer, que eu acabei de falar, é para você, de uma forma ou de outra, conseguir fazer com que a pessoa busque ajuda. E um caminho que pode ajudar muito é a hipnoterapia, como você já deve saber. Mas se você achar que essa pessoa ela ainda não está realmente aberta para querer fazer uma hipnoterapia ou uma terapia qualquer, ou mesmo ela não quer aceitar que o problema dela é tão grave assim, então a dica que eu dou é: indica esse livro aqui, Desbloqueie o Poder da Sua Mente. E você pode simplesmente pegar um livro e falar assim: olha, eu vi esse livro aqui, eu acho que você vai gostar, eu acho que ele pode te ajudar. Só isso. Então, o próprio livro vai fazer a pessoa entender mais sobre ela mesma e talvez vai fazer ela perceber que ela pode realmente se libertar de tudo isso se ela for atrás de uma hipnoterapia. Esse é o objetivo desse livro. E aqui na Omni a gente tem diversos relatos de pessoas que tentaram realmente de tudo para resolver as suas angústias, suas depressões. Elas até chegavam a tentar tirar a própria vida. Muitos relatos são assim. Só que depois que elas passaram por um tratamento de hipnoterapia, elas realmente falam que se tornaram livres e pararam de ter aquelas dores e aquelas angústias internas. Então, a hipnoterapia é uma alternativa muito rápida e muito eficaz para potencializar o tratamento contra a depressão e outros problemas que podem fazer a pessoa querer tirar a própria vida. E a grande diferença é que, com esse processo, é possível realmente achar a causa subconsciente que está por trás daquela dor emocional e então a pessoa, depois que acha essa causa, ela consegue eliminá-lo. E agora eu quero te pedir algo que realmente pode salvar a vida de alguém. Pega esse vídeo aqui e divulga esse vídeo onde que você puder, porque talvez exista uma pessoa que você conhece que precisa exatamente disso aqui, dessas dicas, para evitar que alguém próximo dela tire a própria vida. Então, ajude essa pessoa agora compartilhando esse vídeo. E eu te agradeço por isso. E se ficou qualquer dúvida sobre esse assunto, é só deixar aqui embaixo nos comentários. Lembra também de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e te vejo no próximo vídeo.